Bom dia. Bom dia. O seu nome completo, por favor? Caroline Carvalho Noleto. A senhora é brasileira. Seu estado civil, por gentileza? Solteira. A sua profissão? Farmacêutica e exerço a perícia criminal. Não. O seu endereço, a senhora pode declinar o profissional, se preferir. Rua 10, quadra 17, casa 18, Coama, São Luís, Maranhão. São Luís, Maranhão. Perfeito. Doutora, eu constatei que a senhora foi uma das pessoas que assinou o laudo, Sim. o exame pericial feito no local do acidente. Né? E, primeira pergunta, a senhora esteve no local do acidente? Estive. Esteve no local do acidente. Estive no local do acidente. Quando a senhora chegou no local do acidente, o autor ainda estava lá ou... O autor, eu não me recordo, porque já tem um tempo, né? Sim, senhora, tem sim. Desde 2016. O veículo estava fora da posição, porém a posição estava demarcada no asfalto. Sim. E existia também uma mancha de sangue que, segundo as informações do local, eram da vítima que havia sido conduzida para o hospital, Perfeito. caracterizando um acidente com vítima de lesões, motivo pelo qual a gente foi acionado. Tá. Se eu entendi bem, o acidente ele foi na Daniel de Latouche, o ônibus vinha na Não, Daniel de Latouche. Perdão, na... Isso, olha só, Daniel de vamos lá aqui Latouche. para o croquis. A São Luís Rei de França. A São Luís Rei de França e ia dobrar... No cruzamento com a General Arthur Carvalho. Tá. O que eu gostaria de saber é o seguinte, aqui tem a indicação de um sinal. Esse sinal é na São Luís Rei de França ou ele é para a entrada no... Deixa eu dar uma olhadinha. Ele tem para dar entrada. Deixa eu dar uma olhada nas fotos. Não, ele permite também a entrada, a conversão. A conversão. A conversão à direita. Ou seja, quando ele está fechado, eu não posso fazer a conversão. Não pode fazer a conversão. Quando ele está aberto, eu posso fazer a conversão. Isso. Perfeito. E percebi um detalhe que isso me chamou a atenção. No seu croquis, né, o acidente ele se deu próximo à esquina, correto? Por que que a gente está baseado nos elementos materiais, Claro. No caso, o sangue, Sim. que inclusive que se diz ser da vítima. Uhum. Então, o acidente aconteceu nessa região, próximo a esse cruzamento. O que me chamou a atenção é que alguns metros depois... Tem uma faixa de pedestres. Uma faixa de pedestres. Isso. O acidente, então, se deu antes da faixa de pedestres. Isso, antes da faixa de pedestres. Antes da faixa de pedestres. Ele não Isso. estava na faixa de pedestres. Não, ele não estava. Perfeito. É esse o detalhe que eu gostaria de saber. E um outro detalhe, a faixa de pedestres ali, ela tem um sinal que fecha para aqui atrás. Ou seja, na Arthur Carvalho, o que me parece pelo croquis é que os sinais, eles são aqui na São Luís e Rei de França. São na São Luís Rei de França. Eles não são para a... Não, para a faixa de pedestre não é necessário ter. Entendeu? Não é necessário que tenha o sinal na faixa de pedestre, porque na posição que tem a faixa, é possível o motorista parar. Tanto que por isso que a faixa ela é bem depois da área de conversão. Entendi. Então, o que eu posso... evidentemente que a Se senhora não estava lá no local, mas pelo seu laudo, o que a senhora está me dizendo é que o laudo, que a senhora não, que o laudo me diz é que ele estava baseado, antes da faixa de pedestre. Antes da faixa. Exatamente antes. Tanto que está aqui nas fotos, ele estava antes pela região do sangue, Sim. que se encontrava na pista. Tanto que, só para fazer um detalhe que é importante vocês entenderem, a gente não concluiu categoricamente o laudo. A gente está baseado nessas discussões a respeito do que a gente encontrou. Perfeito. Tá? Eu queria fazer uma outra pergunta para a senhora. Certo. Evidentemente, pelo que a gente viu, né? Claro, isso. Exatamente. Pelo que a senhora constatou lá em loco, o acidente, pelo que a senhora constatou em loco, o acidente, ele se deu na calçada ou já na... Não tem como o acidente ter sido na calçada. Não tem como. Não tem como, até porque se você pensar, um ônibus ele é um veículo grande que precisa de uma área para haver uma conversão. Então ele não vai subir na calçada, ele não tem como subir na calçada para fazer uma conversão.
Entendi. Tá? Então, a gente viu até mesmo pela isso pode ser dito categoricamente de que o local onde houve onde existe uma mancha de sangue, sim, não é na calçada. Não é na calçada. Tanto que, deixa eu ver bem aqui se tem uma foto. Pelo que a gente, deixa eu ver aqui, porque às vezes a gente não bota todas as fotos. Sim, senhora. Mas pela posição aqui do ônibus, pela posição que está demarcada e a posição do sangue, a gente conclui que não estava que ele não estava na calçada. Ou seja, o ônibus. O sangue estava no asfalto mesmo. No asfalto, na via, na pista. Na pista. É difícil a senhora conseguir identificar, mas assim, era próximo da calçada, longe da calçada? É próximo da calçada. Próximo da calçada, mas fora da calçada. Mas fora da calçada. Tá bom. E nessa rua, nessa avenida General Arthur Carvalho, que eu confesso que eu não me lembro qual é. Mas lá no posto Natureza, é bem... Aonde? É ali no posto Natureza, você sabe onde é? É bem ali que foi nessa conversão. Ele saindo, entrando ali para a Chácara Brasil. Entendi. O pedestre que está numa margem da General Arthur Carvalho e quer atravessar para outra, não há um sinal específico para ele. Até a gente faz essa consideração. Para ele não, porque nessa época já mudou o trânsito, o trânsito aqui. É um sentido duplo. Então, é um local que a gente até colocou no laudo que é até perigoso você atravessar nesse local. Porque você não consegue controlar. Perigoso. Porque é controlado por 2 semáforos diferentes. Então, Entendi. ele teria que, em algum momento, parar no meio. Entendi. Porque ele não consegue fazer uma travessia completa, porque existem 2 sinais. E é por isso que tem a faixa de pedestre? Provavelmente por isso. Entendi. Tanto que a faixa não vai ficar aqui, ela vai sempre ficar mais para frente, até porque é o tempo que um veículo consegue realizar completamente a conversão. Entendi. Doutora, a senhora teria algum outro esclarecimento que a senhora, na sua visão, acha que é relevante? Assim, as minhas dúvidas a senhora já tirou, mas... acho sim. Quando a gente vai fazer um exame de atropelamento, sim, senhora, qual é o nosso objetivo? Saber se o motorista tinha condições de evitar. Aí, como é que a gente analisa? Vamos para essa situação que a gente fez considerações. Existe um obstáculo aqui na calçada do Posto Natureza, que, por exemplo, esse ônibus que vem daqui, ele já tem até uma visibilidade reduzida. A própria manobra do ônibus, o tamanho do ônibus, esse pedestre pode ter ficado no ponto cego. É possível também ter acontecido isso. Então, a gente faz considerações desse teor. Né, que é importante, que a gente percebe que é bem provável que o condutor do ônibus não tivesse condições de visibilidade do pedestre. E pode ter sido também um acidente muito rápido, porque o deslocamento dele deve ter sido muito pequeno. Eu acho que isso é importante falar. Perfeito. O doutor Diego, eu pediria que o senhor pegasse o microfone, doutor. Opa. Bom dia. Você falou que estava demarcado, né, o local do ônibus. Você sabe quem demarcou? A SMTT, que inclusive tinha agentes no momento do acidente. Tem na SMTT, eles que demarcam. Certo. Aí, se você quiser essa informação, vocês podem pedir para o CIOPS. Eles têm todos os dados da ocorrência. Certo. Não sei se está no laudo, mas tinha. Sim, doutora, está no laudo. Tá? É eles que demarcam o local, a posição final. A foto no ID juntado na inicial, que é a mesma foto aí do laudo. É uma foto do laudo. Foto número 5. Foto número 5. Foto número 5. Acho que aí deve estar melhor porque é colorido. Isso. Qual é, doutor? Acho que essa aqui, né, doutor? Essa foto número 5. Tá falando disso aqui? Você poderia identificar onde que seria a mancha de sangue aí, né? A gente está falando da mancha, essa mancha. O microfone, doutora, por gentileza. Opa, é essa mancha que a gente está considerando. Isso aqui é uma mancha de impregnação. Provavelmente o ônibus ele passa na mancha o pneu e na hora que ele se desloca, ele mancha a faixa de pedestres.
Certo. Dá para entender. É uma questão de ele entrou em contato em algum momento, ou até outro veículo, eu nem posso dizer se foi o ônibus, outro veículo pode ter passado Mas aqui. essa mancha que tem na faixa de pedestre é de sangue, né? É de sangue. Mancha pardo avermelhada, que a gente considera pelo contexto que seria esse mesmo sangue. Então dá para aferir com certeza que essa mancha de sangue não é... Não foi do não acidente. Possivelmente não. Isso aqui é uma mancha de contato. Certo. Aí vocês poderiam até, eu não sei se não chamaram, a SMTT fez ela faz umas marcações, né, também, onde provavelmente o pedestre poderia estar, mas a gente não, como a gente não pega isso como prova, mas era um depoimento, né? Então, eles estavam no local, eles demarcam, eles podem até dar até mais informações a respeito. Então não se pode afirmar 100% de certeza onde o pedestre estava, é isso? A gente não concluiu o laudo, a gente não tem certeza absoluta, mas é muito provável, pelos vestígios e pela posição final do ônibus, porque o ônibus ele foi demarcado, considerando que é verdade a demarcação, bem antes da faixa de pedestres. Esse bem antes... e essa mancha aí, a primeira mancha que foi informada, ela estaria mais ou menos qual distância da faixa de pedestre? Porque pela foto é difícil a gente identificar, você poderia... Como a gente não sabe também o que é questionado, a gente teria que trazer outras... Porque aqui pelo croquis tem até uma seta aqui no croquis que diz a distância, mas eu não vi. Se eu consigo nesse croquis, né? Pelo menos só daqui do ônibus para esse sinal... Porque pelo que eu entendi parece 40 centímetros, mas eu fiquei na dúvida. Ver aqui, peraí. 2 metros, É aqui, essa mexidurinha aqui, Daqui para cá, 2 metros. Tá vendo? 2 metros. 2 metros para onde, doutor? Para a faixa. Ah, tá. E esses 2 metros... 40 é para esse alinhamento. Para a calçada. Para a calçada, isso. Então, ele estava... Assim, a gente está falando da mancha de sangue. Sim. Porque, assim, tudo depende de outras mas provas, porque a gente não tem esse acesso. Perfeito, mas a mancha de sangue está aqui, a faixa de pedestre estava está aqui. para frente e a calçada aqui. E a calçada então, aí. 40 centímetros da calçada para a mancha de sangue. E o ônibus, tanto que o ônibus para antes, ele para bem antes. Só para esse parâmetro aqui, ele tem quase 4 metros. Ou seja, o ônibus ele para, né, pela marcação realmente, no momento, o acidente, pelo que a gente percebe, aconteceu no momento dessa conversão aqui. Perfeito. No momento da conversão, ele converge o ônibus e provavelmente foi surpreendido, né, quando acontece certo. isso. E sobre o sinal? O sinal ele estava vermelho para o ônibus? Então, a gente não pode afirmar sobre sinal. Isso seriam outras provas. Por que não dá para afirmar? Porque a gente não tem como a gente saber. A gente chega num acidente muito depois. Isso seria ou através de uma filmagem ou através de uma testemunha para dizer se o sinal realmente estava aberto. A SMTT ela não presta essa informação para vocês, que ela estava lá no momento do acidente, né? A gente, de praxe, quando tem algum questionamento a respeito de sinal, a gente não responde. A gente deixa para outras provas, ou testemunhais, ou alguma filmagem que possa existir no local. Certo. Agora, eu creio que o acidente, se eu não me engano, ele foi no horário de um fluxo bem intenso na área. Uhum. E a velocidade que o ônibus estava nessa conversão? Olha só, vocês a sabem gente não precisar? pode falar a velocidade do ônibus, mas o ônibus ele não consegue estar em alta velocidade para fazer uma conversão. Ele precisa estar numa velocidade, no mínimo, regulamentar. Ele não consegue fazer uma manobra dessa com uma velocidade elevada. E você acha, então, se ele tivesse nessa velocidade regulamentar, ele não teria tempo de parar? Ela não pode achar. Não. Eu falo assim, vamos fazer considerações. O ônibus, de maneira desculpe, geral... mas assim... Certo. Eu vou reformular a pergunta. É porque ela falou que ela achava que estava numa... eu falei, então, eu vou reformular, então. Eu vou reformular para ficar até mais fácil, porque também ficou complicado. Se ele estivesse numa velocidade regulamentar, ele poderia parar antes de olhar É o que a gente está colocando, que considerando essa via, a visibilidade deste ônibus se deslocando assim e um pedestre nessa área, a visibilidade é muito difícil, podendo até mesmo estar no ponto cego. Agora, esses detalhes a gente só poderia ter, assim, falar com minúcia se a gente fizesse uma reprodução simulada, que não foi feito. Isso aqui é um exame de local. A reprodução simulada a gente vai analisar todos os depoimentos e testar, um por um. E por que não foi feito? Não foi solicitado. Quem que faz essa solicitação? Pode ser
por delegado, juiz, Entendi. promotoria, quando Entendi. há necessidade, quando ele precisa de, eu preciso realmente testar essa hipótese. Ou questionamentos, perguntas bem específicas que a gente precisa voltar no local, a gente faz uma reprodução. Certo. Mas não foi solicitado. A gente fez esse laudo, que é o primeiro laudo de local, baseado no que a gente encontrou, do jeito que a gente encontrou. Entendi. Nada mais a perguntar, Excelência. A doutora tem perguntas? A senhora pode declarar no microfone? Nada a perguntar.